Espero que as bênçãos do Papai do Céu estejam recaindo sobre você e sobre sua família. Obrigado por assistir os vídeos do canal A Busca. Estamos nessa sequência de uma nova série denominada Eu, o Pecado e as Pessoas. Já apresentamos aqui alguns vídeos sobre essa série e eu espero que você esteja acompanhando desde o primeiro, ok? Espero também que você tenha já se inscrito no canal. Se não o fez, por gentileza, faça. E também espero que você esteja divulgando esses vídeos para outras pessoas. E que assim as bênçãos do Papai do Céu estejam recaindo sobre você. Como sempre fazemos aqui, convido você para uma palavra de oração. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queira abençoar cada um de nós nesse momento de explanação da Tua Palavra e abençoe de maneira muito especial os familiares e a pessoa daquele e daquela que nos assiste nessa hora. Em nome de Cristo oramos, amém. Muito bem, nós estamos, repito, numa sequência, uma série de estudos que julgo eu muito importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. No tema Eu, o Pecado e as Pessoas, e desde a semana passada eu tenho abordado o tema do conhecimento do pecado, entendendo melhor o pecado. Essa é a segunda parte, entendendo o pecado, segunda parte, temos mais uma parte ainda, e aí vamos dar sequência à nossa série. A busca então começa nesse instante. Muito bem, pegue a sua Bíblia, os textos aparecem aí na tela, mas você pode tomar nota e ler de maneira posterior ou acompanhar na sua própria Bíblia, fazendo as suas respectivas anotações, ok? Nós estamos então analisando o pecado nesse início dessa série e já vimos o originador do pecado e já vimos que nós precisamos de uma liberdade do pecado e essa liberdade está em Cristo Jesus. No tema da semana passada, Entendendo o Pecado, parte 1. Então agora vamos dar continuidade nessa parte 2 e eu peço para que você então pegue a sua Bíblia ou faça as anotações para que você possa então ler de maneira posterior. Você se lembra que a semana passada nós lemos vários textos, um deles São João 8, verso 34. Quero começar o tema desse momento através desse mesmo texto, usando esse mesmo texto, São João 8, 34, ele está aí na tela. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus está dizendo, você se lembra, semana passada eu já dei ênfase nesse texto, Jesus está dizendo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Lembra-se que naquela ocasião eu li o texto de Romanos, que diz que todos nós somos pecadores. Mas agora esse texto ele pode ser também compreendido de uma outra forma, já que você estudou comigo o tema da semana passada. Esse texto está mencionando que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, se nós já fomos, como vimos na semana passada, já fomos libertos por Cristo, pela verdade de Cristo, então não precisamos mais viver na escravidão do pecado. Então, essa expressão, todo que comete pecado, há a possibilidade de não vivermos dependentes do pecado, ou vivermos escravos do pecado. Não estou com isso afirmando que vai chegar um momento aqui na face da terra que você vai parar de pecar. Não, isso é só na glorificação. Mas o pecado não vai ter domínio sobre aqueles que permitirem que Cristo transforme de dentro para fora o indivíduo. Na nomenclatura bíblica, São João capítulo 3, verso 3, que lemos na semana passada, nascer de novo, ok? Então o pecado não precisa mais ter domínio sobre nós. Jesus Cristo já nos libertou, ok? Agora vamos entender melhor como é que funciona esse processo de libertação do pecado. E aí o tema da próxima semana, a terceira parte desse mesmo tema, Entendendo o Pecado, eu vou analisar com você o que é realmente pecado. Parece que eu deveria ter colocado no início essa parte de compreensão melhor do pecado. Não, você vai compreender que há uma lógica para eu colocar na terceira parte esse aspecto de entender o que é o pecado. Você, por gentileza, não perca o tema da semana que vem. Vamos entender então como é que funciona essa escravidão do pecado e, consequentemente, a libertação do mesmo. Eu mencionei também a semana passada Romanos capítulo 7 e disse que eu leria com você nessa semana. Romanos capítulo 7, verso 15, depois o verso 19 e o verso 20, diz assim:
porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Veja essas questões que Paulo levantou. E eu, às vezes, fazendo pesquisas em alguns materiais teológicos, alguns estudiosos dizem, não, Paulo está se referindo aqui da sua vida pregressa, antes da conversão ao cristianismo. De hipótese alguma, não podemos acreditar nisso. Não é porque nos convertemos que aquela luta interna de fazer o bem e não fazer, essa luta interna deixa de existir. Essa luta interna não deixa de existir quando nos tornamos cristãos. Pelo contrário, quando nos tornamos cristãos, aí é que a luta se intensifica, porque quando não somos cristãos, a nossa consciência não nos acusa. Isso é certo, aquilo não é certo. Mas quando nos tornamos cristãos, para usar a nomenclatura que usei no vídeo da semana passada, quando Cristo efetivamente faz o novo nascimento em nós, quando efetivamente nos convertemos, aí há uma grande luta, porque agora já sabemos que não precisamos mais servir ao pecado. Já temos liberdade, Cristo nos liberta disso, já vimos na semana passada. Então Paulo está mencionando aqui, não compreendo o meu próprio modo de agir, ele está falando das ações. Mas será que o pecado se restringe apenas a ações? Essa é a ênfase que eu vou dar na semana que vem, Entendendo o Pecado, parte 3. Paulo está mencionando esses pecados na ação. Ele diz, eu não compreendo a minha maneira de agir, eu não faço o que eu prefiro, eu faço o que eu detesto. Então aqui é o Paulo cristão. Ele prefere fazer o bem, mas ele não consegue fazer o bem. Entende? Quando ele diz aqui não consegue, não significa que Paulo, depois de cristão, ele vive a vida pecaminosa como ele vivia antes. Não, ele está mencionando uma luta interna. Não significa necessariamente que ele está colocando em prática aquilo que ele sabe que não pode fazer. Mas ele está apenas mencionando uma luta que há. Ou seja, ele está dizendo que não é natural nós fazermos o que é certo. Não é natural nós desejarmos fazer a vontade de Deus. Não é natural andarmos no processo de santificação que Deus já nos encaminhou, que Deus já pediu, que Deus já nos deu poder para andarmos. Ele diz, eu não entendo a minha própria maneira de agir. Eu até quero fazer o bem, mas eu não consigo. Em mim mesmo não consigo. Ele não está dizendo que ele não faz. Ele faz, mas não é pelo poder dele. Então ele continua dizendo, eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É a nossa luta. É exatamente a nossa luta. Veja, algumas pessoas pensam que a verdadeira conversão não envolve esforço humano, é o poder de Cristo. Não há transformação interna sem o poder de Cristo, mas não há essa transformação sem o esforço humano. Paulo está deixando claro que é preciso nos esforçar a partir do momento que a gente sabe qual é a vontade de Deus. E aí eu saliento ainda esse final do verso 20, ele diz, é o pecado que habita em mim que faz isso. Veja, o pecado está dentro de nós. Pecado não é somente ação, repito, vou dar essa ênfase na semana que vem. Pecado não é somente ação, o pecado habita em nós. É algo que temos dentro de nós que nos impulsiona para fazer o que é errado. Percebe isso? E é essa nomenclatura bíblica, somos escravos, porque ele nos força, o pecado nos força. E é preciso até uma força, uma contrapartida de força divina. Ele diz lá em Gênesis 3,15, que abordei a semana passada, eu vou pôr inimizade. Deus tem que agir também dessa forma. Mas, em última instância, é o ser humano que escolhe. Porque Deus já te deu, e Deus já me deu, Deus já nos deu o poder de escolha. Filho, já está à sua disposição, já coloquei à sua disposição o meu poder. Você quer? Eu e você já podemos ser livres. Mas essa liberdade não é natural. Cristo diz, é preciso nascer de novo.
Há um processo nisso. Há uma ação estanque onde Deus transforma, mas há um processo que chamamos de processo de santificação, onde o pecado vai perdendo o domínio sobre nós. Caímos aqui e ali, mas de maneira esporádica e não intencional. Ok, vamos continuar então analisando esse conhecimento do pecado. Eu quero a partir de agora fazer uma associação. Nós já estudamos sobre o diabo como originador do pecado. Se você não estudou esse primeiro e segundo tema, gostaria que você voltasse e analisasse isso, estudasse isso para que a compreensão sua ficasse plena desses tópicos que estou apresentando. Eu quero fazer agora a junção desses tópicos. Satanás como originador e a consequência de nós sermos pecadores hoje, ok? A partir de Adão e Eva, todos nós nascemos pecadores. Então, por exemplo, olha esse texto de 1 João, capítulo 3, verso 8. 1 João 3, 8, eu leio assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o texto está dizendo que quem procede do diabo vive pecando. Ou quem pratica o pecado, veja a expressão, pratica o pecado. Quem pratica o pecado, quem vive na prática do pecado, quem gosta do pecado, quem se aliou ao pecado, quem é amiguinho do pecado. Esse não pode ser filho de Deus, porque não nasceu ainda de novo, não nasceu de novo, não nasceu do alto. Então, João está escrevendo que o diabo vive pecando, ele peca desde o princípio. Então é como se João estivesse dizendo assim, olha, você precisa compreender que o pecado, mesmo a sua natureza gostando do que é pecado, ele vem do diabo. Então pense aí, por exemplo, em algo que você sabe que não deveria praticar, algo que você sabe que não é a vontade de Deus e você continua fazendo. Pense em algo. Isso, por que você continua fazendo? Porque isso com certeza te traz algum sentimento bom, algum desejo bom. Por isso que eu tenho batido nessa tecla, analise você mesmo, avalie você mesmo de maneira sincera. Então pense aí nesse pecado que você continua praticando, sabendo que não é da vontade de Deus. Isso te traz desejos, isso te traz prazeres. Mas a Bíblia está dizendo assim, ó, isso vem do diabo. Não se esqueça que, mesmo sendo bom para a carne, isso vem do diabo. E quem é o diabo? O diabo é o inimigo de Deus. Um ser mau. Entende? É isso que a Bíblia está dizendo. Quem pratica o pecado, quem é amiguinho do pecado, tem uma amizade com o diabo. É por isso que Gênesis 3,15, Deus disse, eu vou ter que pôr inimizade. Eu vou ter que pôr à sua disposição um poder para você não se aliar ao diabo. É só pelo poder de Cristo. Mas envolve o meu e o seu esforço. Veja. O verso ainda diz que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou, veio ao mundo justamente para isso. Não tinha outro meio. Pelas minhas ou pelas tuas próprias forças, impossível. Mas o que nós precisamos fazer? Na verdade, eu nem gosto de usar essa expressão fazer, mas nós precisamos permitir que Deus abra os nossos olhos, que Deus faça com que a gente compreenda quem nós verdadeiramente somos. Quem é o pecado? O que é o pecado? A malignidade do pecado, a malignidade do diabo e a bondade de Deus. Nós precisamos ter esse conhecimento íntimo, pessoal, individual. E aí sim nós vamos permitir efetivamente que Deus transforme a nossa vida. Nascer de novo, como Jesus diz em São João capítulo 3, verso 3. O pecado procede do diabo. E quem está aliado ao pecado estará aliado ao diabo. Agora, permita-me ler com você São João 8,44. Esse texto é muito importante para que a gente compreenda um pouco melhor sobre essa ligação do pecado e o diabo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está falando aqui com os líderes judaicos de sua época, e Jesus está mencionando que esses líderes judaicos tinham por filiação o diabo. Então Jesus está dizendo que o diabo não se firmou na verdade, desde o princípio. Está dizendo que o diabo foi homicida desde o princípio.
está dizendo que o diabo é mentiroso desde o princípio. Então, esse ser que está por trás do pecado. Então, Jesus está dizendo que, ou está deixando, dando uma informação para mim, para você, para que hoje eu e você possamos racionalmente fazer uma escolha. Nós não podemos racionalmente escolher o pecado. Nós não podemos racionalmente fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Lembre-se, Deus já nos deu liberdade. Em Cristo Jesus nós já somos livres e podemos e precisamos escolher a vontade de Deus, nos afastando do diabo. Lembre-se e do pecado. Lembre-se que eu e você, em Cristo, já podemos fazer essa escolha. E a verdadeira liberdade é quando eu e você permitimos que ele nasça em nós. Outra coisa, nós já também vimos que para Adão e Eva a liberdade era natural, para nós não é mais. Somente por um poder externo a nós, Cristo Jesus, podemos efetivamente exercer a nossa liberdade. Lembro ainda que pecado é essencialmente viver uma vida afastada de Deus, alheia à vontade de Deus. Pecado nada mais é, ou em essência, viver fazendo a minha vontade e não a vontade de Deus. Você lembre-se, Adão e Eva. Deus disse, não coma, eles preferiram fazer a vontade deles e colocaram de lado a vontade de Deus. Mas sobre o pecado a gente vai ver isso melhor no próximo estudo, ok? Muito bem, permita-me então ler com você alguns outros textos para que fique um pouco mais claro essa relação entre o pecado e o diabo e como vencermos ao diabo, ok? 1 Pedro 5, 8 e 9, 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e verso 9, eu leio assim. Estejam alertas e vigiem. Estou lendo na Nova Versão Internacional. O diabo, inimigo de vocês, veja, o diabo é nosso inimigo, não podemos ser amigos dele. Anda ao redor como leão. Já lemos esse texto, rugindo e procurando a quem possa devorar. Agora olha esse verso. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Vou ler de novo essa parte. Resistam-lhe, resistam ao diabo. De que maneira? Permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. É claro que tem um contexto específico, essa carta de Pedro, o sofrimento dos irmãos. Mas perceba o que Pedro está dizendo. Nós podemos resistir ao diabo. E como nós podemos resistir ao diabo? Permanecendo firmes na fé, ligados a Cristo. Veja, eu e você, em Cristo, já podemos nos libertar do diabo. Ele não precisa mais ter nada em nós que ele possa usar como gancho para nos puxar para o lado dele e para nos fazer pecar. O texto diz, resistam ao diabo permanecendo firme na fé. Então, se eu estou falando para alguém que não tem nenhuma ligação com Deus e quer se livrar do pecado e do diabo, você não vai conseguir. Você precisa, pelo poder de Cristo, externo a você, você precisa desse poder que é, repito, externo a você, para você se livrar tanto do pecado quanto do originador do pecado, que é o diabo. Quero ler outro texto com você, Efésios capítulo 6, verso 11 e o verso 12. Aquele texto era o texto de Pedro e agora um texto de Paulo, Efésios 6, 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, muitas informações desse texto. Esse texto está dizendo que eu e você podemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Há essa possibilidade. Como? Ficando firmes ao lado de Deus. Vestindo, na nomenclatura de Paulo, a armadura de Deus. Você pode ler pelo contexto aí que a armadura é essa. Então eu e você precisamos de um poder que é externo a nós. O poder não está dentro de nós, ok? E nós podemos resistir ao diabo. Agora,
eu quero analisar esse texto aqui com você de maneira mais detida nos próximos estudos, ok? Porque lembre-se que a nossa série aqui é Eu, o Pecado e as Pessoas. O final dessa série, ou no final dessa série, você vai perceber que tudo isso que estamos estudando agora afeta os nossos relacionamentos dramaticamente. Agora, eu vou, repito, analisar melhor esse texto futuramente, mas o que Paulo está dizendo aqui é que a nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é contra as pessoas que nos cercam, os nossos familiares, os irmãos da igreja, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que estão fazendo parte do nosso ambiente acadêmico, por exemplo. Então os nossos relacionamentos não podem ser afetados por causa do pecado. Essa é a ênfase que eu quero dar, você vai perceber, estou só preparando o caminho para chegarmos nesse ápice dos relacionamentos. Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra seres humanos. Mas isso vai ficar mais claro nos próximos estudos, ok? Permita-me ler outro texto com você, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. 2 Coríntios 4, verso 4, ainda texto de Paulo, ele diz... tem um contexto específico, mas vou direto ao verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, o Paulo faz referência ao Deus deste século, Satanás. Paulo está dizendo que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento. Não é que cegou os olhos, cegou o entendimento. Você se lembra no estudo anterior? Eu dei ênfase a São João 3, verso 3, onde Jesus diz, nascer de novo. Para que nascer de novo? Para ver. Mas esse ver não são os olhos físicos. Para enxergar, para entendermos, para que a nossa mente seja aberta para quem nós verdadeiramente somos, para o que é verdadeiramente, intensamente o pecado e quem é o diabo, efetivamente. Precisamos compreender essas coisas. E agora Paulo está dizendo que o diabo tem uma estratégia, além daquela de se camuflar. Ele pretende, ele está conseguindo, infelizmente, cegar o entendimento das pessoas. Muita gente está com o entendimento cegado. Muita gente não enxerga essas coisas, essa ligação íntima entre o pecado e Satanás. Continuamos, mesmo nós que nos dizemos cristãos, continuamos escolhendo o diabo, continuamos escolhendo o pecado, porque nós não enxergamos ainda a malignidade do pecado, não enxergamos ainda a malignidade do diabo, não enxergamos ainda o amor de Deus, o tremendo amor de Deus que deu o seu próprio Filho por causa da malignidade do pecado para nos salvar e nos dar a verdadeira liberdade. Então Paulo está dizendo que o Deus desse século, o diabo, cega o entendimento das pessoas. Isso não acontece só com os vizinhos, não acontece só com as pessoas que nos cercam, acontece com a gente. Eu posso estar sendo cegado pelo diabo, pelo pecado. Você pode estar sendo cegado pelo diabo e pelo pecado. Por isso que eu tenho batido essa tecla. Seja sincero com você mesmo. Ao fazer a análise pessoal, seja sincero com você mesmo. Só assim que Deus pode alcançar você e dar a você verdadeira conversão. Paulo está dizendo que o diabo cega algumas pessoas. O diabo cega o entendimento para que o evangelho, ele continua, para que o evangelho não faça efeito, parafraseando, para que o evangelho não faça efeito na vida dessas pessoas. O diabo continua tendo poder sobre os seres humanos. Mesmo Jesus Cristo já nos dando a opção de escolhermos ficar longe do pecado e longe do diabo. Agora, permita-me ler Tiago 4, verso 7. Veja que eu li texto de Pedro, texto de Paulo e agora texto de Tiago. 4, verso 7. Tiago 4, 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só. Então, Tiago está escrevendo dizendo, primeiro passo, você deve se sujeitar a Deus. Você precisa se sujeitar àquele poder que é o único poder que pode te dar verdadeira liberdade contra o pecado. E um professor na faculdade dizia que o pecado é a única doença que nos faz fugir do médico. Pecado é a única doença que nos faz fugir do médico. Nós só temos uma opção para o problema chamado pecado, e a gente foge dessa opção.
Tiago está dizendo, sujeitai-vos a Deus. Não queira fazer a sua própria vontade. Jesus diz, tome a sua cruz. Sujeitai-vos a Deus. Seja submisso à vontade de Deus. Não é o que o pastor diz, o que o padre diz, o que o presbítero diz, o que o papa diz, o que o cooperador diz, o que o apóstolo diz. É o que Deus diz. Se sujeite à vontade de Deus. E aí, o que vai acontecer? Qual é a consequência disso? Resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E se sujeitando a Deus, fugindo do diabo, ele fugirá de vós. Veja, o diabo fugindo é só pelo poder de Deus. Somente pelo poder de Deus. Mas o primeiro passo é se sujeitar a Deus. Resistirmos ao diabo. Esse se sujeitar a Deus e resistir ao diabo são duas coisas. Você precisa se sujeitar a Deus e procurar a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Mas uma vez que você conhece a vontade de Deus, você precisa exercer o seu esforço, a sua dedicação, o poder que Deus já te deu para você, através do seu esforço e pelo poder de Deus. Não é só o seu esforço, é o poder de Deus, se sujeitando a Ele, buscando a vontade dEle, com o seu esforço, você se esquivar do pecado. Se você sabe que uma coisa é pecado, e a gente vai estudar o que é isso no próximo estudo. Se você sabe o que é pecado, agora você precisa exercer isso, colocar em prática e se esquivar de praticar isso. Você estará dessa forma, se sujeitando a Deus, resistindo ao diabo. Qual é a consequência? Ele vai fugir de vocês. Ele vai fugir de nós. Por quê? Porque a nossa vida vai estar completamente entregue a Deus. Efetivamente será visto em nós o novo nascimento. Permita-me terminar com mais um texto de Paulo. Romanos capítulo 6. Você se lembra que no começo aqui dessa minha apresentação, eu li Romanos 7, onde Paulo menciona, olha, eu tenho vontade de fazer o que é certo, mas eu não encontro em mim forças, nem entendo a minha maneira de agir. Agora, Romanos capítulo 6, esse texto para mim, ele é muito, muito, muito forte. Romanos capítulo 6, verso 17 e verso 18, Paulo escreve assim, mas graças a Deus, tem um contexto, depois você pode ver isso lá com mais calma, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, só essa primeira parte eu faço um comentário. Paulo está dizendo, olha, vocês foram escravos do pecado, vocês não são mais escravos do pecado, não precisamos mais ser escravos do pecado. Você não precisa mais praticar isso que você sabe que não é da vontade de Deus. O diabo já perdeu o seu poder porque Cristo já o venceu na cruz. Qual é a linha de argumentação de Paulo em Romanos 6? Graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração, não é superficialmente, de coração a forma de ensino, doutrina que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Escravos da justiça. Agora nós temos a vontade de fazer a vontade de Deus. Nós temos o desejo de fazer a vontade de Deus. Nós temos o anseio de praticar aquilo que nós sabemos que é da vontade de Deus. Isso é liberdade. Então Paulo está escrevendo para pessoas convertidas. Graças a Deus, vocês foram escravos. Hoje não são mais. Por quê? Porque Cristo já nos deu a possibilidade, a única chance, por um único meio, de sermos efetivamente libertos do pecado e do diabo. É pelo poder dele. Poder dele, pela morte dele, ressurreição dele e a intervenção dele hoje no santuário celestial por mim e por você. Então, qual é a informação de Paulo? Vocês eram escravos e agora deixaram de ser. Por quê? Na nomenclatura de Paulo, vocês passaram a obedecer. Forma de ensino, doutrina. Uma vez que você se sujeita a Deus, buscando a vontade dele, e se esforça para obedecer, para colocar isso em prática, você estará fugindo do diabo, se esquivando do diabo. E, consequentemente, ele vai fugir de você. Quando nós conhecemos a vontade de Deus e colocamos essa vontade de Deus em prática, o diabo foge. Por quê? Porque é o poder de Deus em nós, não é por causa de nós mesmos.
mas é porque o poder de Deus está sendo visto na nossa vida. Você está compreendendo melhor o pecado? Você está entendendo melhor essa relação do pecado em nós? Precisamos ter esse conhecimento cada vez mais aprofundado, porque é desse conhecimento que depende a nossa vida eterna, a nossa salvação. O diabo existe, o pecado é real e nós, pelo poder de Cristo, só pelo poder de Cristo, como diz Paulo, Cristo em nós, somente assim nós poderemos vencer o pecado e o diabo. Não estou falando de perfeccionismo, estou falando de domínio. Quem vai dominar a nossa vida não é mais o pecado. Não será mais o mundo, as coisas do mundo ou mesmo o diabo. Pelo contrário, ele vai fugir de nós, como já vimos. Então que Deus abençoe você, para que isso que estamos estudando se torne uma realidade na sua vida. Se torne uma realidade na sua vida, no foro mais íntimo do seu ser. Quero orar com você. Senhor Deus, obrigado pela grande bênção da liberdade. Em Cristo Jesus podemos ser livres. Podemos conhecer o pecado, conhecer o caráter do diabo, mas conhecer o teu caráter, o teu amor, e termos a convicção de que não só os nossos pecados são perdoados, mas também o Senhor nos dá forças para que em nós, quem domine, seja o Senhor, o seu Espírito, e não mais o pecado. Não só nos perdoe, Pai, mas abençoe-nos com o teu poder. E tome esse teu filho, essa tua filha, que está assistindo nesta hora esse vídeo. Em nome de Cristo oramos. Amém. Deus abençoe você, se inscreva no canal, partilhe esses vídeos e até o próximo, se Deus quiser.